Por quê? É fácil você fechar a comunidade num cercadinho, e, ó, todo mundo vai ficar aqui e automaticamente vai todo mundo se relacionar só com esses. Na hora que você abre um pouco mais, como é que nesse mundo aberto eu não perco minha identidade? E aí, pra você conseguir isso, você tem que ter muito claro o que é que te faz ouro fúndio. Não é exatamente com quem você casou, é um pouco a questão da sua ancestralidade, de saber de onde veio e ter esse contato na comunidade. E aí acho que a comunidade, para ela conseguir se manter, ela precisa também ter essas aberturas, né? E deixar muito claro que, olha, esses são os valores, ou a gente como Ouro Fúndio tem a questão do Iagô e a gente tenta preservar essas coisas ensinando, né? E aí acho que talvez é injusto com os nossos pais ou com nossos Odiobá, não, era tudo preconceituoso. Não era isso, é porque do ponto de vista prático, né? E aí, retomando aqui o que o Márcio está falando, não dá pra chegar e falar, você tem que casar com Ouro Fúndio. Não, porque fica feio mesmo, né? Assim, é agressivo. Mas do ponto de vista prático, o que talvez Odiobá pensava era o seguinte, que é a mesma preocupação que todo mundo tem, vai casar com quem? É uma família boa? Como é que é? Acho que o fato de ser Ouro Fúndio, pelo menos você tem um indício de que foi criado mais ou menos igual. E aí vai dar menos problema. Não vou nem dizer que é melhor ou pior, é honesto, não é? Porque também tem pilantra entre os Ouro Fúndio. Não é melhor nem pior do que qualquer outra sociedade. Mas pelo menos vai ter mais contato e vão ter menos coisas para explicar. E aí talvez, retomando assim, o que vocês já falaram, então, a questão da conexão ser mais fácil, acho que é um pouco isso. É de ter vivido coisas iguais na família, entre os parentes, nas festas e tal. Você fala assim, não preciso explicar isso aqui. Todo mundo vai chegar lá e vai entender, já sabe como é. Então é automático. Meio que você não precisa, aqui tem que entrar sem sapato por causa disso. Aqui tem que levar envelope por causa disso. Aqui tem que acender um sem copo por causa disso. Então, quanto mais diferente é a cultura, mais conflitos podem ter. Isso... Só que o que a gente às vezes pensa é, não, tá bom, pelo menos pode não ter o choque cultural, mas sempre vai ter os conflitos pessoais, né? Gente é gente. Mas eu acho que tá aí, acho que um jeito como é que a gente enquadra essa discussão. Porque às vezes eu falo com o pessoal mais novo, assim, pessoal com 18, 20 anos, assim, que vem perguntar pra mim mesmo. Mas, tio, por que o pessoal fala Oroco, fala Okinawa, fala que tem que fortalecer a comunidade, mas fica dividindo? E às vezes eu falo, porque o Ouro Fúndio é meio chato mesmo. Mas gera esse conflito. E aí é tentar explicar para todo mundo, tanto mais velhos quanto mais novos, para as próximas gerações, que, gente, isso é uma identidade, é um diferencial, mas isso não te faz melhor ou pior que os outros. É acolher essa diversidade dos vários. Quer dizer, mesmo em Okinawa, você pode falar assim, existe Oroco, existe Uraçoi, Okinawa, Itamar, e dizer, e tá tudo bem. E quanto mais tiver preservado, melhor, né? Até a gente fala assim, vai perder o sotaque de Oroco, né, do Utinaguti. Mesmo quando a gente fala Utinaguti, na ilha de Okinawa, cada bairro ali fala de um jeito, com uma entonação. E divergindo um pouco do tema, mas acho importante, eu vi acho que uma entrevista da Lucila, que ela fala assim, por que ela não publicou o dicionário de Utinaguti dela? E eu nunca tinha entendido. Eu falei assim, por que não? É um negócio... E ela falou um negócio que faz muito sentido. Que ela falou, não, o que eu estudei é o dialeto de Shuri. E se eu publicar aquilo, vai ficar como se fosse aquilo oficial e vai poder dizer, aquilo tá certo e todo o resto tá errado. E não, e pra ela falou, o bonito do Utinaguti é você tentar preservar as várias variantes locais. Então assim, entender o que é o Urucunchu, sem cair na questão do preconceito, sem cair nessas questões dos tabus, falar, não, a gente é melhor, a gente é pior. Não, tentar entender isso, que a gente é diferente, a gente pode trabalhar junto. Mas é que nos eventos Oroco e na nossa comunidade Oroco, é isso que faz a gente diferente. É o nosso
é o nosso cercadinho aqui. Mas não quer dizer que ninguém pode entrar, ou que quem saiu não entra mais. E até no levantamento do cadastro, né? Isso foi uma coisa que eu também percebi muito, porque nas fichas estava o meu telefone lá para tirar dúvida. E aí as pessoas ligavam. Minha filha casou fora. Como é que tá? Tira, não tira? Separou? Divorciou? Então assim, as sociedades modernas hoje, das famílias, a realidade das famílias que a gente tem, é isso. Tem casamentos bons, tem divórcios, tem separação, tem o filho que tá com a mãe, mas o sobrenome é o do pai. Sem contar as histórias antigas, porque a gente também não pode idealizar o passado. Sim. Tantas histórias que chegaram pra mim, então, tô aqui preenchendo a ficha e o Odi teve 2 esposas, né? Teve um filho fora do casamento, como é que sempre conviveu junto, mas como é que coloca aqui? Então assim, ter uma visão de que, e isso pra mim foi importante, de ter uma visão de que Oroco é gente, é indivíduos, é pessoas. E não é melhor nem pior que tem drama, tem coisa boa, tem sucessos, tem fracassos e como é que explica isso para as pessoas, né? Eu sou Urucunde e tenho orgulho disso, só que não me faz melhor do que ninguém, mas que com os meus eu fico mais à vontade. Perfeito. Sayuri-san, vamos lá. Vamos lá. Minha mãe, a minha história começa lá com a minha mãe, Okinawa-shi. Ela vem da família de Okuhara. Aí meu pai, Urucunte, o filho do Shinho Ehara. Vou casar Tashimachi. Eu acho que naquela época, imagina, hoje já é um pouquinho difícil. Naquela época, 47, 48 anos atrás, foi assim, rebuliço na família, né? Meus tios, todos, Shinhei, Shin, Kiemi, todos casaram com Urucunte. Aí meu pai, a sorte disso tudo é que a minha mãe, ela entendeu, vou casar com Urucunte, vou focar. E aí minha mãe começou a aprender de tudo, desde comida, rezar, música. Ela fala o Tinaguchi melhor do que assim, muita gente de Oroco, assim, né? Ela sabe. E assim, ela passou tudo isso pra gente, né? Minha mãe falou, vocês são netas de Okuhara também, mas vocês são Urucunte. Vocês são Urucunte. Minha mãe passou por dificuldade, né? Até aí depois para ajudar, só teve mulher. Não tem um chona, né, na história, só mulheres. E hoje, das minhas irmãs, eu e mais 2, Miyuki e Yukari, casamos com o Urucunte. A minha irmã Chiaki não casou e aí tem a história dela. Mas assim, facilita tudo, assim, né? Pra minha mãe, ela falou, foi difícil. Tem pessoas que chegam pra conversar com a minha mãe falou, quer casar? Né? As minhas primas, Gaidin, enfim, que quem pra minha mãe falou, não é fácil. Acho que todo mundo já escutou, falou assim, você tem certeza que vai casar lá com o Midimagua? Nossa senhora, olha, a família é respeitada. Vai casar, Yukari ia casar, você vai casar com Nishimichi? Nossa, lá a família é de respeito. Você não pode entrar lá e, né, tem que respeitar. Lá é um Yagô importante, um Chu importante. Então, toda isso a gente escutou sempre, né? Mas como a minha mãe, boazinha dentro desse mundo Oroco, passou tudo isso pra gente, né? Então, pra gente foi muito tranquilo. E aqui pra diante, como é que vocês trabalham? O Marcos já falou. Eu também. Casal, mas assim, eu digo... Por mim, assim, é fácil. Tá. Né? Porque em casa elas já vivem isso. Se elas casarem por Urucunte, é o que o Vitor falou. É isso, é o normal. Agora, se casar com outro tipo de religião, alguém com uma outra religião, vai encontrar dificuldade. Vai encontrar dificuldade. Porque vai ter uma hora que ela vai falar, mas eu não quero acender vela. Mas vai ter que acender, porque a família de lá acende vela. Né? A partir do momento que casa, tá junto com alguém, a pessoa acha que tem que falar, então vamos fazer junto. Porque quando casa, aí o marido fala, você é evangélico, a mulher fala, você é católica.
aí gera confusão. Então eu falo, vamos andar junto, vamos pensar junto. Eles falam urucunte, por quê? Pensou junto, né? Desde a forma como toma chá, como reza, como vai na festa, pensou junto, fortalece marido e mulher, fortalece a família, né? Aí o negócio vai, flui, cresce. Eu acho que o Oroco é isso, né? A ideia é a mesma, a ideia. O Oroco é o quê? Respeito com as pessoas, respeito com o cané. Nossa, o cané não é meu cané, é meu cané, eu sou rica, eu sou... Não é, o Oroco assim, eu tenho, vou ajudar você. Ah, eu tenho hoje um pouquinho, ah, então eu vou também ajudar aqui, ajudar ali. Aí essa ideia de pensar junto, aí o negócio anda, aí vai pra frente. Tá bom. Hiromi-san, e você? Em relação Essa tanto questão, que né? foi conversado Sim. aqui. Tem mais alguma coisa complementar ao ponto Nossa, de vista? sobre o preconceito, sim, eu não sabia que havia, né? E chegou a mim um comentário assim, tipo, vocês podem, ou como assim vocês podem, né? Não, como a gente faz para fazer parte dessa comunidade? Eu falei, que comunidade é uma comunidade igual a tantas outras? Não, porque vocês são muito fechados. Então, a gente que está inserido dentro não percebe a visão de todos que estão ao nosso redor em relação a nós. Então, isso eu não entendia. Isso eu falava, não tem coisa diferente, é tudo igual, nós somos iguais, o que você faz eu faço. Não, é totalmente diferente, vocês conseguem agregar, vocês conseguem fazer fortalecer toda essa a irmandade, como eu venho dizendo, que vocês conseguem levantar qualquer evento, qualquer festa, um jantarzinho vira um festão, né? Comentaram sobre a pré-festa do nosso Oroco de 105 anos. Nossa, eu pensei que aquilo já era festa do Oroco. Não, aquilo foi só um chamariz. Depois haverá a própria festa. Não é possível. Aquilo para nós é uma grandiosidade. Então, enquanto você está dentro, você não sente o que está acontecendo, nem os comentários que acontecem lá fora. E, no entanto, chegam a nós de uma forma assim meio que pejorativa, talvez, meio que invejosas, não sei, né? Então eu não soube definir qual era o sentimento que ela tinha em relação a nós. Então eu não sei se ela estava, tipo, querendo espinhar, né? Ou se ela estava, assim, honrando a história, todo esse... Foi só esse caso, assim, que me chamou a atenção. Mas fora isso, como eu estou inserida, não tenho essa diferença, essa dificuldade. Isso. Bom, meu caso, né? Deixei para falar um pouco depois, que tem muita coisa a ver com antigamente, agora e daqui, né? Meu pai chegou no Brasil em 56, né? Chegou aqui em 56 e quem acolheu ele aqui foi a família Kanashiro de Olímpia, né? E daqui ele foi para o interior do estado, ficou lá um período e depois veio para São Paulo. Quem também novamente acolheu foi o Urucunte, foi o Kamikichi Takara, que ele era cabeleireiro, e aí comecei a história do meu pai, né? Mas você imagina, em 56, né, 59, em 60, nesse período, década de final de 50 e início de 60, meu pai casou, minha mãe não é nem utinante, minha mãe é de Fukuoka. Então aí já é uma quebra maior ainda, né? E tanto dos dois lados, né? Meu pai estava sozinho aqui, né? Então até não tinha tantas familiares opinando o contrário. Mas minha mãe também, por outro lado, existia um preconceito de pessoas não utinantes contra utinantes, que também minha mãe escutou. E assim, eu fui criado num ambiente, desde muito pequeno, muito claro que não precisa ter essa diferenciação, né? Desde criança.
Então minha mãe, assim, ela costumes muito diferentes, mas ela assimilou bem, sabe? Essa questão de estudar, de Rinocão, tudo na medida do possível, foi aprendendo, né? E num primeiro momento que ela conheceu os familiares do meu pai, ela fala para mim que sentiu um pouco de distanciamento, né? Sentiu um pouco de distanciamento. Mas isso, depois de um período, foi invertendo. O pessoal começou a gostar tanto da minha mãe, pela conta, da maneira que ela conduzia as coisas, né? Então, enfim. E ela, assim, criou um respeito muito grande pela família do meu pai, e o contrário também, né? Então, você vê, meu pai, ele e mais 2 irmãos. O irmão mais novo, o Yoshio, ele é casado com o Urukundi também, inclusive o Ihara, né? O Ihara, 2. O outro irmão, não, também, Nascimento também, não é Urukundi. E casou lá em Okinawa, né? Antes de vir para o Brasil. Eu vivi, vocês sabem, meu pai ele sempre participou dentro da comunidade de Utinanchi e também fora, né? Então ele participou, ajudou muito tempo aqui no Acrec, no Carrão, Kaikan da Vila Formosa, em Ondinkai. Eu fui criado também nesse ambiente, né? Então, Kodomo no Sono, né? Então lá você tem convivência com outras comunidades em Keis. Eu também tive, né, bastante essa convivência fora da comunidade de Utinanchi, mas eu vi muito também dentro do comunidade de Okinawa. Desde o Kaikan aqui, comunidade de Urukundi, né, mesmo Kendinkai. Então eu sempre participei bem e consegui sempre muito bem. Para mim foi sempre normal entender que existe diferença mesmo, e às vezes essa diferença faz valorizar o grupo Utinanchi, o grupo Urukundi, né, o grupo Nikkei. A gente aprende a valorizar. E dentro do Kendinkai, às vezes por uma questão de representação, eu vou representar o presidente num evento comemorativo do Yomitan, né, de uma outra localidade de Okinawa, e vou nessas comunidades. São meus amigos também, e é lógico, existe diferença. A gente nota claramente diferença, né? Mas assim, eu tive, acho que assim, felicidade, privilégio de poder conviver com vários, né, dentro da comunidade de Utinanchu, muito forte, muito raiz, e também fora, né? E também tive a oportunidade de conviver dentro do nosso grupo de Utinanchu, nas mais variadas ramificações, localidades, né? Então assim, eu agradeço muito porque, puxa vida, isso faz a gente conhecer melhor, entender melhor, né? E valorizar mesmo, realmente. Eu não fico chateado quando alguém fala mal de Urukundi, eu tento entender e às vezes eu até coloco, mas eu coloco com propriedade, né? Às vezes, quando tem algum assunto de discussão entre preconceito de não Okinawa com Utinanchi ou de Utinanchi com fora, eu entro na discussão, porque eu posso falar pelos dois lados, né? Então assim, para mim é muito claro, não me faz ser menos Utinanchi ou menos Urukundi ou menos, não, eu acho que acima de tudo a gente tem que entender o contexto, né? E eu fico chateado também quando você mencionou sobre a não participação de filhas, pessoas que casaram, foram para outra família e não conseguem, por conta do sobrenome, do grau, né, de parentesco, participar mais junto. E às vezes a infância dela inteirinha, a adolescência, foi criada com aquele grupo de amigos. Ou de repente ela se sente excluída, né, vamos dizer. É duro. Então, eu sempre defendo, né, pelo menos no nosso Munchu a gente faz encontros. Nesses encontros participam todos. Mulheres que saíram para outras famílias, que tal. A gente faz essa participação, porque a convivência no nosso dia a dia, entre família, todos estão juntos, primos, né? E às vezes é um pouco complicado para você tentar fazer essa ruptura. Tem evento que eu deixo claro, olha, esse evento não, vai ser adesão, é só para membros da associação, né? E assim vai convivendo. Não é uma situação confortável, nunca foi. Em toda festa tem essa discussão, sempre tem. Mas eu falo que essa discussão também não é só dentro do comunidade Urukundi. No Kendinkai mesmo, quando a gente for falar de fazer torneio de Undokai entre tribos, ou foi falar de
disputa de sumô entre tribos. Saiu o assunto. E o fulano que é filho de mãe utinante? Não pode participar? Não, tem que ter sobrenome e tal. Veja só. E gera conflito, ao ponto de chegar e falar que não, tem que ser só assim, assim, assado. E o pessoal fala, então não vou participar. Sabe? Essa é o caminho natural das coisas, vão acontecer. Miscigenação. Eu assim tenho muito forte na mente quando fui para JICA, Yokohama. Lá tem um quadro muito grande numa parede. E lá retrata a família Nikkei do Havaí. Tem mais de 100 pessoas naquela foto. Tem umas 3 com cara de Nikkei. E depois ocorreu miscigenação. Tem alguns que 100% americano. Mas é uma família que se considera Nikkei. Está na 6ª geração. É um paredão. Então, é natural que você, puxa vida, não está no Japão, vai para Austrália viver lá, vai de repente acontecer miscigenação, né? Isso cada vez mais, né? Os jovens estão indo para tantas localidades aí, fora, querendo viver fora e tal. Isso acontece, então eu acho que é uma realidade. Mas assim, para mim foi diferente essa minha convivência, desde criança. Mas não me fez menos orcunte, menos utinante, menos de quê. Eu acho que consigo assimilar bem e digamos assim, convivo, né? Consigo me adaptar a diversas situações, porque, graças a Deus, eu acho que assim, quanto mais a gente conhece, né, das mais variadas realidades, a gente vai formando uma opinião, né, diferente e assim... Isso é a sua grande desenvoltura em, né, navegar em vários mares, para poder ser agregado a muitos, né? Então, você sabe, você fala, mas meu pai e seu pai andaram sempre juntos. Onde seu pai, meu pai estava junto, e também na Kodomonosono, vários locais que eles, né, participavam. Eu aprendi muito com nossos senpais, né? Então assim, e já convivi com radicais também. Mas eu entendia também. A visão dele. Às vezes também ele nunca saiu daquele grupo, daquele núcleo. Né? Então, também entendi. Acho que a gente tem que respeitar, né? Respeitar, acho que, assim, conscientes de que, como o Tetsu falou, né? Às vezes você indica o caminho, indica associações ou localidades que você gostaria que seu filho, sua filha fizesse amizade, mas no fundo, a gente não pode escolher, né? Não é a gente que escolhe, não é a gente que vai determinar com quem vai viver, não é? Então acho que o principal é a gente saber torcer pela felicidade, né? Então acho que a criação que eles tiveram na casa de cada um, essa é a base deles, né? Jioji, Oba, pais e mães dedicados, né? E eu acredito que isso fica incutido, né? E a questão agora é ter essa paciência da convivência. Sim. Porque realmente é diferente. Eu sinto, né, muitas vezes assim, você vai num evento que a pessoa não está habituada naquela pegada, né? E às vezes sofre um pouquinho, né? E às vezes não é natural para a pessoa, nunca foi naquele sistema. Mas a gente tem que entender que às vezes de destino a gente nem sempre tem domínio, né? As coisas acontecem e a gente tem que... Uma coisa que eu aprendi, Télio, também, o porquê que pode, não pode, até na época eu falei, não, realmente vamos seguir nessa. Realmente, quando você começa a organizar algum evento, quando vem só o Urucunti, a gente tem uma noção de quantas pessoas, quanto organizar, quanto buffet a gente está contratando, né? O espaço. Agora, quando abre o convite, realmente a gente não sabe se vai vir ou não vai vir. E como todo mundo aqui é unânime, né? Falar que o Urucunti a gente faz uma festa como ninguém, muita fartura, né? Nunca deixa faltar nada. E por isso também, se a gente abrir muito o leque, a gente não vai ter esse controle, né? Não, perfeito. Não, realmente foi isso mesmo.
A gente conversou e sempre sai esse assunto, né? Quando vai, apesar de já estar pacificado, sempre alguém levanta essa questão, né? Então a gente já sabe como responder também, né? Mas olha, já que tocou nesse assunto, eu acho importante a gente estar aqui com a Vanessa e Miyagi-san. Eu gostaria do olhar deles, né? Para eles falarem um pouquinho. Eu acho que é muito importante porque a gente está na bolha, né? Eu gosto muito, eu sempre falo, né? Eu gosto de escutar opiniões mas assim, sinceras, né? Sem rasgação de verbo e às vezes assim, até um olhar crítico, né? Acho que isso é importante pra gente. Então, Masaki-san, eu gostaria então de escutar agora, perguntar para a Miyagi-san sobre esse assunto que conversamos até agora, né? Que às vezes tem lado bom, mas tem lado também que é um pouco difícil também de viver dentro de uma comunidade, né? De Urukunchi. Então eu queria que falasse um pouquinho, Miyagi-san, como que ele enxerga esse grupo, né? この青年たちがね、話してたことを、理解している範囲内でね、宮城さんのちょっと意見を聞きたいということなんですけど、話したいですけどね、本当話したいけど、日本語でお願いします。言葉が十分わからなくてなんですが、今日の座談会はね、大変深く話ができたなというふうな感じがするんですよ。で、今日のこの座談会をバナサさんに起こしてもらって、そしてそれを日本語に翻訳してですね、この日本語を読んだら、私は必ず自分の今思っていることがね、必ずこういう方向に進んでるなというね、こういう思いがあってですね、これをテリオさん、はい、今日の座談会のことについてね、私ぜひ日本語を読んでから、はい、一言書いてですね、はい、やりたいというふうな思いがいっぱいあります今ね、はい、確かに深まったなと、深い話ができたなという感じがしてね、ウルクン中のこの心の在り方ね、そのことがとても胸に響いてきたなというふうにありますので、日本語にしてから必ず読んで書きたいと思います。Ele está falando que ele tem a sensação que foi uma conversa muito profunda, teve uma profundidade muito grande, mas ele gostaria primeiro de ver a tradução para ele poder opinar com mais propriedade, né? Mas vamos ver, a gente está tentando falar o olhar que ele tem, independente dessa conversa, né? Independente do que foi conversado aqui, né? 私はこのブラジルでね、私をなんていうか弟のようにね、弟のように僕をなんていうか、お前こういうことをやってくれ、ああいうことをやってくれというふうにしてね、やってきた上原武雄さん、パパにね、上原武雄さんとずっとベラクロンの50周年史、それからこれ武雄さんとが中心になりながらやってきましたけれども、それから60周年史、テイリョウさんのね60周年史、そういうことをやりながら、そして武雄さんのまた自分史ね、こちらに移ってきてからの55年の自分の歩みについての本ですよね。この本を一緒に編集しながら、ウルクン中上原武雄ということと、その内南中上原武雄というふうなことをね、ずっと考えてきたんです。で、その上原武雄の内南中の心、最初の詩がこのベラクロンの50周年に書いたね、武雄さんのことについて書きましたけれども、
この武雄さんがこのたった一人で沖縄の戦争の後のね、本当にもう兄弟が10名もいるけれども、戦争の中で食べるものもない、そしてその戦争の直前にこの宮崎県に疎開をされてね、向こうでもうんと貧しいこのひもじい思いをずっと重ねてきて、沖縄が帰ってきたのは戦争の後でね、その自分の姉さん兄弟これがこう戦争で亡くなって、お母さんの悲しみ、お父さんのこのもう必死に働く辛さね、そういうことを見て、よし自分はとにかく自分はこう海外に出てね、このお父さんお母さんをどうしても助けたいと、こういう思いでこう来てですね、こうやって奥地行って、奥地の、近所さんね、金城さんね、金城さんのこうファゼンダで働いて、しかし自分たった一人でね、こう農業をやるというのはとても難しい。これではちょっとこう生きる力を作れないというようなことでサンパウロにこう出てですね、またやってきましたけれども、その時に今さっき出ました宝亀吉さんね、亀吉さんとこう、まあ、亀吉さんがこの一人で武雄さんがブラジルに着いた港に着いた時に亀吉さんが一人で迎えに来たんですよね。この迎えに来て、でいつの日にか必ずこうする日が来るだろう、そういうことを待とうなというふうに約束するんですよね。そして武雄さんが出てきた時に、サンパウロに来た時に、その武雄さんの、サンパウロの一番なんて言いました、まあサンパウロの中央市場で親戚の方ので働いてシークワサヤsabe que escola cabeleireiro eles tinham box no Cantarela, né? Então o papai trabalhou também lá. ということで人に使われてこの仕事をするんですけれども、何かの手伝いでこう悪いことをしたというふうに思われてしまって、実際そうじゃないんですけどね、そういうことで辞めさせられて、もう本当にどうして生きていいかわからんような通ってきたけれども、その時に上岸さんがね、頑張ろうというふうにして、その自分と一緒にこの化粧品になったカビレールのね、これをやろうということでやりだして、そしてまあ助けられてでやった。この自分を助けてくれた上木さんに対する友情ね、その真実の心をいつまでも忘れないでね、この心が一貫してこう彼の書いた本の中にはずっとこれが響いてるわけですよね。そしてまたそういう亀木さんの中に生きてる2人の友情の中に生きてるね、内南中の心ね、とにかくこの貧しい人たちを助けて、自分が貧しい時に助けてもらった友情、そしてそういう心を武雄さんが一応こうなんというか成功してね、成功して、あとこの貧しい皆さんの、自分は一応貧しい過去の沖縄の戦争で苦しい思いをしながらこうブラジルに来て、一応自分の力で奥さんと一緒になってカベレレールを作り上げてねやっていった。そしてそういう自分が貧しい思いをしながらもこう頑張ってきたことは、その助けてくれた人々の友情ですね。この思いだから、私は武雄さんに対してはこの
貧しい思いをしている人々とか、こう苦しい思いをしている人、その人の姿を見るとそのまま通り過ぎることはできない。こういうね、この人の悲しさや貧しさや辛さを見てそのままミランクルして通り過ぎることは到底できない。そういう心の持ち主ね、これをこのうちな中のこのなんていうかちむぶくるね、ちむぶくる、そしてなんだ、貧しい思いをしている人を見るとこの自分の心が痛くなる、心が痛くなるというね、この沖縄うちなんちゅうの心のこの一番こうあるところのものね、これが武雄さんをこう動かしているなというふうな思いでですね、ずっと来ました。そして武雄さんの中にあるところの、このうちな県人ベラクロン沖縄県人会を作り上げてきたわけだけれども、その後ろにはやっぱりウルクンチュウね、ウルクンチュウのウルクタバル人会というものをね、やっぱり作り上げていた。そのタバルのウルクンチュウの心の中に生きているもの、これがそのままうちなんちゅうの心としてね、この武雄さんの中に生きているなということで、この心こそ皆さんの心じゃないかなということで、100周年ウルクンチュウの100周年、これに初めて僕はウルクンチュウのあれに参加したんですよ。その時のね、この100年の歴史、この100年の歴史をこう見てですね、この流れを見てですね、もう本当に涙がもう止まらなかったです。僕はね、佐藤さんが作りましたけれども、佐藤さんが作ったけれども、その歌とこの歴史の中に生きるこのそれぞれの歌ね、新庄さんと抱き合ってやりましたけどね、あの時に。そういうこの歴史の中に生きている姿というのはやはりウルクンチュウの歴史そのものだというふうな思いましたし、そしてそのオルク人たちがこの戦前は笠戸丸2017年ねから、そして1917年から、そして戦後はまたアメリカ軍が戦争で敗北して日本が負けて、アメリカ軍がそのまま軍事基地を取ってね、オロクがものすごく取られたんですよね、軍事基地にね。でそういうふうな中でのみんな貧しい思いをしながらこの団結してやってきた姿、このことがやはりこのブラジルの地でね、やっぱりなんて言うんでしょうか、ブラジルの第一の中でそのウルクンチュウたちが一つになって団結、支え合う力をお互いに作り上げながらねやってきてるなというふうに思ったし、だから武雄さんのこととか、それから上原大先生のね、あれ先生のこととか、高慶先生とか、またこの代々木明夫さんのこととかね、それから今度は宝会長ね、リツサードさんのことも一応書きましたけれども、一貫して私はだからそういう武雄さんを頭に描きながらね、ウルクンチュウの心をどういうふうに生きてきたかな、生きてるのかなというふうなことを思ってこれも考えてきておりますけれども、だから今日も今日のこの話もですね、やっぱり言葉がもう少し分かればね、本当にですけれども、十分は分かりませんので言えないけれども、きっと僕が捉えてきた
ものがね、今日の話の中にも貫いてるなというのがありましてね。だからもうこの1回2回の先輩たちのね、でおばあたちの話もいろいろ聞きましたけれども、今日の話はそれを前提にしてもっと一人一人がね、みんな深い話をしてくれたなというのを非常に感じました。でこれをぜひこの、今日のものをバネサさんに整理してもらって、法語を整理して、で、宮原智代さんに翻訳してもらってですね、それを読んで今日のこの思いをね、ぜひ書きたいなというふうに思っておりますので、まあ今日はできませんのでできませんけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Já acabou, então Vanessa. Não, em primeiro lugar, né, eu fiquei muito honrada de poder participar, né, de todas essas mesas redondas. A gente já acompanha pelo jornal, a gente acompanha há algum tempo, né, a história do Oroku Tabaro. Então a gente já teve o privilégio de conhecer, né, toda a comunidade, né, de poder participar um pouco dessa dinâmica, né, e realmente a comunidade Urucunchu, ela é forte, ela é unida. A gente que está de fora, né, a gente vê realmente que é diferente, mas por quê? Urucunchu mantém, além de manter a tradição, né, de ser bem raiz, né, o Tinatu raiz, de ter aquela tradição, a gente, quem está de fora, assim, admira muito, pelo menos da minha parte eu admiro muito, porque de manter, a gente já está na 6ª geração, e assim, se você perguntar para os filhos e vocês, né, a gente sabe que vocês ainda mantêm assim, a questão do Iagô, do Monchu, né, de quem é filho de quem, né, mesmo por conta das pessoas, né, dos homônimos, né, que tem muitas pessoas que têm vários, tem o mesmo nome, então fica difícil saber quem é, né, se não souber pelo Iagô, pelo Monchu, né, e assim, eu tenho parentes também que são Urucunchus, né, da família da minha mãe, então a gente vê a diferença, né, e essa questão da preservação a gente acha muito importante, né, eu conheço todo mundo aqui que está nessa mesa redonda e cada um falando eu lembrava de histórias de cada um, né, a Sayuri começou a falar do pai dela, eu comecei a chorar porque a festa de Santa Maria, ele estava muito orgulhoso, né, porque viu os netos tocando Sanshin, né, as filhas dançando, né, a Hatsue-san dançando lá no palco, e ele ficou todo orgulhoso. Ele falou: hoje eu não vou, a parte artística eu não vou fazer nada, eu só vou assistir, né, porque ele estava tão orgulhoso de ver, né, que vai ter continuidade, né. Então isso daí eu fiquei muito emocionada, porque eu falei assim, imagina, eu estou emocionada, imagina ele de ver os netos continuando, né, as filhas, né, que ele criou, e os netos dando continuidade, né, e né, a Hiromi-san conhecida, né, né, sua mãe, né, do seu irmão, né, Tetsuo também, nossa, seu pai, outro dia eu conversei com Mayumi, ela falava assim, né, tudo que meu pai faz, né, pela comunidade, é por causa desse sentimento de gratidão que ele tem, né, ele acha assim que tudo que ele conquistou até hoje, lógico, é mérito dele, mas ele falou assim que ele se sente assim, muito agradecido por ter recebido ajuda de todo mundo, né. E, né, eu volto, né, conheço, né, Tetsuo-san, né, o Akio-yoki-san, a gente trabalhei com o Tetsuo-san no livro do Centenário, então a gente sempre conversou sobre essa questão de Iagô, né, de costumes, né, de tradição de Okinawa, para não deixar morrer, porque daqui para frente, né, a maior preocupação dos senpais é essa, será que daqui para frente vai ter? Mas eu tenho certeza que vai, porque a gente vê essas crianças, né, inseridas na comunidade, cada vez mais motivadas, né, a gente teve ontem o Sensei no Rio, a gente já é aquelas criancinhas, né, então assim, é um motivo de muito orgulho, né, então essa questão de, às vezes acho que tem um sentimento assim, de quem é de fora, assim, ai, urayamashi, né, assim, um pouco de sentimento de inveja, mas assim, aquela inveja assim, de admiração mesmo, né.
Então, agora assim, Takeo-san não tem nem o que falar, porque ele foi a pessoa que mais incentivou o jornal, né? Então, eu até fico emocionada, né? Mas assim, vendo toda a história, como o Miyake-san falou, né? Que a imagem de Urukunchu que ele tem, né? De que o Takeo-san, que é essa questão desse espírito de solidariedade, né? De ter sofrido, né? Muito, né? Durante a infância, durante a vida, né? Mas assim, ele manteve esse espírito assim de poder, assim, que eu puder ajudar os outros, né? E eu acho que isso o Urukunchu tem bastante, né? De um poder ajudar o outro, né? Esse espírito de solidariedade, se alguém não está bem, vai lá, um ajuda, né? Dá uma ajuda para o outro. Então eu vejo isso muito forte. Não que as outras não tenham, né? Cada shima tem a sua peculiaridade, né? A gente, no meio do Uchinanchu, todos têm esse sentimento de união, né? De força. A gente, fora da comunidade, a gente sabe que o Uchinanchu hoje é muito reconhecido, né? Por ter força, né? Às vezes até a gente ouve assim, mas por que Okinawa faz uma festa separada dos demais, né? Mas é porque tem essas características diferentes, né? De um ajudar o outro, de não ter essa questão de vaidade, né? A gente coloca muito essa questão da comunidade acima dos interesses pessoais. Então isso que fortalece, isso que acaba, né? Fortalecendo essa comunidade, né? E eu acho que hoje a comunidade Uchinanchu também deve muito à comunidade Urukunchu, né? Principalmente na questão das lideranças que a gente tem, né? Desde o Takeo-san, né? Kokei Uehara, Takeo-san, a gente tem o Terry hoje, né? Tem o Marcos, né? Tem Takeyoshi, tem Hiroshi, tem todo mundo, né? Então, assim, eu espero que a comunidade continue assim, né? Para que nas próximas gerações, né? Mesmo tendo essa questão da miscigenação, mas saber de onde veio, ter orgulho dessas raízes, né? E manter. Então, assim, mesmo o jornal a gente tem essa questão, né? De manter, preservar o que a gente recebeu, né? Esse legado que a gente recebeu dos pioneiros, né? Porque eu acho que é muito importante, a gente não pode deixar morrer, né? Então eu gostaria de parabenizar todos vocês, né? Espero que cada vez mais a comunidade cresça, né? Se fortaleça e espalhe cada vez mais esse sentimento, né? Não só de Urukunchu, mas de Uchinanchu, né? E uma frase que o Kokei Uehara Sensei falou uma vez, eu achei muito interessante, que ele falou assim: eu sou brasileiro, né? Porque ele se naturalizou, mas eu sou japonês, nascido em Okinawa, num bairro de Oroku, mas acima de tudo eu sou ser humano, né? Então eu acho que isso sintetiza todo esse espírito, né? Do macro, né? Mas assim, do menor, mas pro maior, né? Eu acho que esse espírito eu admiro muito e eu levo para a vida isso daí. Então gostaria de agradecer a cada um de vocês, né? Essa oportunidade. Ótimo. E assim a gente vai encerrar esse bloco, tá bom, gente? Tá bem emocionado todo mundo. Mas é isso. Pode dar um pause aí, vamos respirar, vamos pro último. Agora dá pra pegar uma cerveja, né? Assim, acolher a filha, que o marido é Tashimancho, que o marido é Nihonjin, Gaijin, acho que vai acolher, eu acredito, e gostaria muito que isso acontecesse, né? As filhas vindo, tudo junto, porque olha, tem tanta gente que não tem nada a ver com eu queria estar na festa do Urukunchu. É por prazer, nossa, eu gostaria de estar lá. Então por isso que eu acho que não tem curto prazo, assim, acabar. Eu acho que vai melhorar, eu tenho fé de que vai aumentar, vai melhorar e vai dar certo. Tá bom, muito obrigado. Tetsu, por favor aí. Desafio, né? Para mim, eu acho que manter realmente não tem como tirar os nossos antepassados, os Odi, Obá também, o que nos ensinaram.
é como se fosse um telefone sem fio, né? Vai passando de geração, vai perdendo um pouquinho, mas para não acabar, eu acredito muito que eu entrei mais por causa dos amigos. Me ajuda aqui, eu tô precisando de uma ajuda, a gente vai. Então, a turma acaba agregando. Então, acho que se não parar com os eventos, até mais algumas atividades, tipo em Kaikan, não sei, que traz as pessoas que querem participar, tipo do Odori, Taiko, Sanshin, for todos, vai continuar a formar novos alunos, nova turma, novas gerações, eu acho que é o que vai conseguir segurar por mais tempo, né? Então, aprendendo com os mais antigos não, com os mais experientes, né? Aprendendo com os mais experientes e passando isso aí pro que a gente quer, pra gente. Todo mundo aqui foi unânime de falar, eu quero que meus filhos façam parte. Então, desde pequeno, colocar no Odori, no Taiko, Sanshin, dentro dos eventos que o Oroku faz, eu acho que vai ficar aquela coisa, eu lembro que quando eu era pequeno eu ia pra festa assim, então é uma coisa que vai continuar. Que realmente vai acontecer essas misturas, tal, que lá, não sei qual geração, realmente vai ter a cara de outros, vai estar, mas que a cultura continue, né? A gente tem experiências de outros países que já estão bem à nossa frente, e aí eu acho que a gente consegue ainda tentar, com essa experiência, caminhar melhor, né? Para não perder essa tradição. Perfeito. É isso aí. Walter San, por favor. Então, eu acho assim, sempre falo assim que a gente tem na Zona Norte, a gente tem um diferencial. Tem um lado bom e um lado ruim. Seria o Kaikan Santa Maria ser 90%, 95% de Oroku. Se você fortalecer esse grupo de pessoas, toda a comunidade, indiretamente, a gente nunca fala que é do Oroku, fala que é do Kaikan, Okinawa Santa Maria, e a gente criou lá dentro do Okinawa tradições que o Oroku era forte. A gente, não sei se vocês lembram, que antigamente nas famílias ajudavam no Kane, né? Todo mundo fazia seu encontro nas casas, e esses encontros a gente centralizou dentro do Kaikan. Então hoje tem um grupo de pessoas muito forte lá que administra esse montante, e a gente criou um mecanismo que uma parte o Kaikan recebe como ajuda. Por isso que a gente consegue reformar o Kaikan de uma maneira muito mais rápida que os outros Kaikan, porque indiretamente esse pessoal que está indo lá, quando pede para fazer contribuição, eles ajudam. E parece que com esse período que a gente está, cada vez mais está ficando forte. Que antigamente, como era muito disperso, não tinha o Kaikan não era um centralizador. Hoje o Kaikan está como centralizador dessa tradição antiga que a gente tinha no passado, em casa, centralizou tudo no Kaikan, que é um grupo de pessoas que administram. Então eu acho que é uma tradição que todo Okinawa tinha, mas foi perdendo ao longo do tempo, porque existe a não confiabilidade ou alguns problemas que aconteceram durante esse processo. Lá no Kaikan realmente está, que nem a Renan fala, está bem fechado lá. Ninguém mais entra. Infelizmente, assim, ficou forte, mas ficou fechado. Então, mas é bom para a comunidade que quando vai fazer alguma contribuição para o grupo, para a Oroku, para o Kaikan, eles ajudam com bastante assim. Eles falam, não, eu vou ajudar, que para mim é bom participar desse grupo e vale a pena eu ajudar. Então eu acho que a gente, pegando coisas do passado que eram importantes, que fortaleceu a comunidade, se a gente conseguir manter hoje de uma outra forma, de outro modelo, mas conseguir a mentalidade ser a mesma, a
gente consegue fortalecer muita coisa. Perfeito. Marcos. Bom, eu acho que nós vivemos dentro de um grupo, de um núcleo, né? Que eu não sei quando, e aí quem conhece da história pode explicar depois, mas quem teve essa sacada de criar um Iagô e um Munchu fez com que perdurasse tudo que nós estamos fazendo aqui. Em qualquer outro tipo de imigração no mundo, não existe quem consegue se confraternizar depois de 100 anos. Com uma festa bonita, organizada, com pessoas que realmente são descendentes daquela localidade. Normalmente acaba se trazendo agregados para encher uma festa, e o nosso a gente precisa limitar para não extrapolar o que é programado, né? Então acho que o Iagô e o Munchu é o que hoje é o ponto mesmo que segura a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa amizade. E quando você fala, eu sou do Oroco, do Tabaro, as portas se abrem, né? Às vezes você não abre a sua empresa para qualquer pessoa, mas fala, você não conhece a pessoa, você fala, eu sou do Oroco, sou de Tabaro, você abre as portas, apresenta a sua empresa, a sua casa, leva para passear, e então cria uma conexão tão rápida que, se não fosse isso, ia demorar às vezes anos para se conseguir uma conexão. Fala, olha, vai lá em casa, vai jantar em casa, vem conhecer minha empresa. Isso a gente não encontra em nenhum lugar, né? E assim, a gente sabe que eu entendo que isso vai perdurar muitos anos, porque nós temos assim os odis, obás, os pais, as mães que trabalharam muito, se sacrificaram, tiveram seus desafios, tiveram que ganhar o cané, às vezes ajudava, né, sem ter condição, e ajudava. Hoje a gente pode falar assim, tem esse conforto de trabalhar, muitas vezes tem o seu horário de trabalho, às vezes trabalha mais do que muitas pessoas, às vezes consegue trabalhar menos, tem essa flexibilidade, a gente consegue ter tempo para conversar também com os filhos, que antes meus pais, ele ia trabalhar, a gente ia estudar, chegava em casa, depois que ele chegava, a gente já estava dormindo, então não tinha esse contato. Hoje a gente consegue conversar com os filhos, tentar explicar um pouquinho melhor o que é Oroco, o que é Tabaro. Eu acho que isso também é importante, né? E a gente está colhendo os frutos dos que os antepassados fizeram por nós. E aí acho que é nossa obrigação, e eu entendo que nós estamos fazendo bem esse trabalho de preservar, de difundir, de tentar agrupar, né, cada vez mais pessoas. Por isso que às vezes até eu também vou me encaixar nessa situação mais para frente, se minhas filhas não casarem com alguém do Oroco, né? Elas vão participar da festa, às vezes não pode, às vezes pode. Então vai perdurar muitas gerações ainda Oroco Tabaro. Vai, porque a gente vê os jovens hoje, Gambarocai, quem foi lá percebeu o que é o Gambarocai, entendeu o conceito de onde é, um pouquinho daquele vídeo mais moderno, né, animado do que os jovens fizeram. Ele sente orgulho de fazer parte de Oroco Tabaro. Então você vai fazer com que aqueles jovens daqui a 20, 30 anos estejam aqui com a gente aqui, ou de repente a gente não está mais, eles vão estar comandando uns 130 anos, 140, 150 anos do Oroco Tabaro, e vai com certeza aí muitos e muitos anos, como que eu posso dizer aqui, vai ainda fazer muita história, né? Vai ter muita história aí para ser registradas, né? E nunca pode esquecer, né, Tério, como seu pai, todos os senpais, agradecer os pioneiros, agradecer aquelas pessoas que se destacaram, que sem condição ajudaram, e fez com que a gente tivesse aqui a oportunidade de conversar, mandar um filho para passear, mandar para curso, mandar para estágio, mandar para intercâmbio. E a gente tem orgulho de ser Oroco e Tabaro. É isso aí.
eu também tenho esse olhar, sabe? Acima de tudo, assim, eu penso que a gente é muito privilegiado, porque a gente teve a oportunidade de conviver com as pessoas que vieram aqui, né, do nada e construíram a raiz aqui e deram possibilidade de oferecer estudo, oferecer uma qualidade de vida melhor. E a gente viveu um período, né, ainda de uma maneira bem simples, acompanha essa evolução e a gente ainda tem isso muito latente ainda no nosso coração, né? As próximas gerações que já nasceram com certo conforto, depende muito da gente passar o que foi essa história, né? Eu penso que quando a gente assumiu a parte da Oroku-tabaru de Vila Carrão aqui, até então os nossos senpais, eles faziam um sistema de kucho, pegavam o kifu de casa em casa. E aí a primeira coisa que passaram para a gente foi essa função. Então eu fiquei encarregado de um trecho, o outro ficou de outro, e a gente viu como era difícil. Para ter que passar de casa em casa, explicar e pedir uma contribuição, sabe? E aí, veja só, como foi muito bom, né? Foi oportuno esse momento de transição. Inventou-se, então, vamos fazer a festa junina, para a gente arrecadar recursos. A gente fez, então, um evento. A partir de então, não precisou pagar mais anuidade. E com o recurso dessa festa, a gente conseguiu fazer o Shinenkai, Bonenkai e tal. E conseguiu oferecer o presente para dar no Keirokai, né? Então, assim, foi, assim, muito... uma mudança muito radical que aconteceu na nossa comunidade. Hoje a gente voltou com a unidade, mas é uma unidade simbólica. Naquele período era para custear mesmo a festa, né? E a gente não contratava buffet, era motiori só. Hoje a gente pode dar um pouco desse conforto, mas foi o olhar do pessoal mais jovem que trouxe essa inovação. Então acho que assim, é muito importante, assim como aconteceu no Gambarokai, aquele mural, né, que foi colocado para explicar, né, qual foi o surgimento, né, de como aconteceram as coisas, como foi a evolução da nossa associação. E sabe o que é muito importante? Às vezes o jovenzinho, ele pode até escutar, os outros falam, que seu pai fala, o que o pai fala, o que a tia fala, mas às vezes ele recebe melhor quando outro jovem fala. Ele fala a mesma língua, ele entende que é uma coisa próxima. Então a gente precisa investir bastante, né? E saber tentar fazer eles entenderem essa parte da origem. O porquê que a gente está se unindo, né? Entender, sabe, tá já no DNA dele, saber o que é Yago, o que é Munchu, independente de religião, ele agradecer a todos aqueles que nos antecederam, né? Senão não estariam aqui, né? Eu acho que a gente trabalhando esse lado de conhecimento, né, de informação, para eles saberem a raiz, eu acho que a gente só consegue enxergar o futuro se a gente saber de onde a gente veio. Isso é muito importante, saber sua origem, para você entender o que está no presente na direção do futuro. Então eu tenho muita esperança, muita fé que a gente vai conseguir transmitir e vai se esforçar para isso. E eu tenho para mim que um dos eventos mais importantes que a gente faz, mais do que aquela festa comemorativa, que é bonita, gostosa, é alegre de se ver a atração, mas é a cerimônia, o ofício religioso em memória dos ancestrais. É o mais importante, para a gente agradecer, né, a todos eles por tudo que fizeram, né, e cada um dentro da sua possibilidade, né, dentro de toda a dificuldade que teve, conseguiu fazer a comunidade prosperar, né? Então a gente, com muita humildade, né, com muito esse sentimento de gratidão, trabalhar, unido e gambarão, né? Gambarimasu, né? Sim. Eu acho que tudo do que a gente falou aqui, né, a questão de olhar para o futuro sem esquecer do passado, né? Sim. Primeiro, ter consciência de que o nosso futuro não vai ser igual ao passado. Sim. Né?
preservar a comunidade não quer dizer congelar ela no tempo, né? Então, pode ser que as práticas sejam diferentes, pode ser que as festas sejam diferentes, o jeito de arrecadar, a nossa fisionomia vai ser diferente, o jeito da gente falar vai ser diferente, mas o que não pode se perder, isso que você falou, né? É a cerimônia, é a gratidão, saber de onde veio, para onde, o que é essencial e por que a gente está aqui hoje, né? Porque a primeira geração que chegou, ela era prática, ela estava fugindo da pobreza, fugindo da guerra, e ela estava muito bem identitariamente. Eu sou urucunte, eu sou japonesa, não tem problema. A segunda também foi aquela que batalhou muito, que não estava preocupada em construir mais, em prosperar. A partir da terceira, que já está estabilizada economicamente, é que começam a aparecer outros questionamentos, do tipo, a segunda geração acendia um Senko e não questionava. A terceira já fala assim, se eu não souber para quem que eu estou acendendo, eu nem faço. E aí a questão da identidade, talvez na próxima conversa isso apareça, é que são outros problemas. A primeira e a segunda geração estava preocupada em comer, né? Não se preocupava exatamente em saber quem era. A terceira, ela come, ela tem iPhone, ela anda de carro, ela viaja para fora. Aí ela começa a se perguntar quem eu sou. Então, o problema identitário só aparece quando os problemas práticos da vida estão resolvidos, por assim dizer, né? E aí, eu acho que nessa transição nossa é que a gente tem que preparar essas próximas gerações para explicar. Você pode ser várias coisas, mas uma das coisas que você é urucunte por isso, por isso, por isso. Né? E está na nossa missão, talvez, deixar isso registrado, deixar isso claro, não só para as nossas famílias a gente consegue transmitir isso, mas para as próximas gerações cujos pais ou Dita não conseguiu explicar, para que elas possam ter essa referência também, né? Então acho que essa iniciativa da gente gravar e registrar isso aqui também não é só pra gente. Isso aqui é o que a gente também está tentando plantar para a comunidade. Exatamente. Imagina só se a gente tivesse registrado em vídeo, imagem, como foi a nossa comunidade há 50 anos atrás, há 40, há 30, né? Então acho que foi uma iniciativa assim que aconteceu de última hora, né? A gente resolver gravar, mas acho que vai ser bastante válido para a gente deixar registrado mesmo, né? E para as próximas gerações entenderem um pouco do nosso pensamento. Sim. Né? Então gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos nesse bate-papo e pedir para nosso presidente Masaki Yogi dar uma última palavra de encerramento então desse nosso bate-papo. 今日はね、本当にまずは遅くまでご苦労さんでした。いろいろ、今日ほとんどポルトゲーズだったからだいぶ意味は分かってるようなつもりですけども、とにかくこの間おばあの時にね、まずごちそうさまいただきますね、ただいまって挨拶を教えようと、ね、今度は今日もまず自分たちの文中名、屋号、ね、これを教えていきましょうね。そしてあとは